Na posse do procurador Augusto Aras, o presidente Jair Bolsonaro afirma que ele terá a bandeira do Brasil em uma mão e a Constituição na outra. De Brasília, Antônio Maldonado. O novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tomou posse do cargo nesta quinta-feira. No discurso que fez durante a cerimônia realizada no Palácio do Planalto, ele garantiu que atuará com independência e autonomia durante os 2 anos em que estará à frente do Ministério Público e que a nota forte da gestão dele será o diálogo. Aras lembrou que o MP tem a missão de defender o Estado democrático de direito, as liberdades individuais e os valores que permeiam a Constituição Federal. O PGR também afirmou que atuará de forma democrática para induzir políticas públicas econômicas, sociais e de defesa das minorias, respeitando sempre o que definiu como dignidade da pessoa humana. Reafirmo a todos o nosso dever que haverei de cumprir de forma democrática, buscando na Constituição Federal a conduta necessária para que o Brasil encontre o seu caminho, não somente no combate à criminalidade. O presidente Jair Bolsonaro, responsável pela indicação de Augusto Aras, também falou durante a cerimônia de posse. O chefe do executivo defendeu que o Ministério Público continue altivo, independente e responsável e afirmou que os brasileiros estarão alinhados com as decisões do órgão. Bolsonaro pediu que Aras tome boas decisões, interfira onde tem que interferir e colabore com um bom andamento das políticas de interesse do país. O doutor Aras, chegando agora, ele não é governo. Ele é um guerreiro que vai ter em uma de suas mãos a bandeira do Brasil e na outra a Constituição. A responsabilidade dele é enorme, porque muita coisa de interesse do nosso querido Brasil passa pelo Ministério Público. Presente na posse, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, desejou sorte ao novo Procurador-Geral da República. Desejar sucesso ao Ministério Público, como ele disse, é uma instituição extremamente importante, com certeza fará um grande trabalho. Após a cerimônia, Aras fez um convite para o que definiu como solenidade formal de posse, que vai acontecer na sede da PGR, aqui em Brasília, na próxima quarta-feira. Até lá, ele quer reorganizar os trabalhos administrativos e, para isso, fará uma série de reuniões com outros procuradores e auxiliares. E lembrou que é preciso fazer uma espécie de transição com o subprocurador Alcides Martins, que vinha comandando interinamente o órgão nas últimas semanas. De Brasília, Antônio Maldonado. Agora que Augusto Aras já é o Procurador-Geral da República, nós vamos ver na prática o que ele pensa a respeito de questões importantes que são de sua competência. E principalmente no que diz respeito aí a Lava Jato, porque a gente não sabe ainda de que maneira ele convenceu o presidente Jair Bolsonaro. Haviam lá vários candidatos que se encontraram com o presidente e o presidente achou por bem, com base nessas conversas, escolher o Augusto Aras e indicá-lo. Mas o teor dessas conversas e de que maneira que o presidente foi convencido, esse teor a gente não sabe até agora. E depois, o discurso que ele teve para com os senadores, para dessa forma conseguir os votos, e a sabatina foi pareceu um converscote ali entre amigos, essa sabatina deixou claro que esse périplo pelos gabinetes deu certo, ele conseguiu convencer, fazendo críticas pontuais ali à Lava Jato, dizendo que a operação é importante, mas que pode ter cometido excessos, sem dizer exatamente quais seriam esses excessos, de que maneira que a Lava Jato poderia ser corrigida, e deixando em aberto, falando de forma generalista, sem apresentar pontos específicos, acende o alerta vermelho. De qualquer maneira, o discurso de posse dele foi um discurso que se espera de um procurador-geral, falando da importância das instituições, divisão de poderes e tudo aquilo que de fato é importante, tem que ser cobrado e tem que ser também praticado no dia a dia pelo procurador-geral e também pelos procuradores. E o discurso do presidente também foi um discurso adequado, sereno, pontuando essas dimensões. Agora, volto a insistir. Nós vamos ver na prática agora de que maneira o procurador-geral se comportará em face da Lava Jato e em face
daquele que conduz a Lava Jato, que é o procurador Deltan Dallagnol. Ô Constantino, antes de você falar, eu só queria acrescentar uma informação. Em um dos primeiros atos como procurador-geral, Augusto Aras nomeou o subprocurador aposentado Eitel Santiago de Brito Pereira para o cargo de secretário-geral do Ministério Público da União. Em 2018, o novo secretário concorreu nas eleições para deputado federal pela Paraíba e apoiou então o candidato e atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Constantino. Na verdade, as palavras são baratas, o vento leva, ele estava em campanha, ele se reuniu com cada senador em privado e sabe-se lá o que foi acordado ou prometido. E também, durante a sabatina, apareceu ali, apesar de durar quase cerca de 5 horas, pareceu, de fato, um convescote, todo mundo estava muito confortável, ninguém esperava que ele fosse passar sufoco ali, e de fato não passou. Ele agradou desde Renan Calheiros, que teceu loas a indicação de Bolsonaro como o maior acerto até agora do presidente, passando pelo PT e chegando até a alas bolsonaristas. Então, tudo isso acende alertas, assim como o discurso que ele fez, muito em prol da Constituição, o tempo inteiro reforçando a importância da divisão dos poderes, do Estado de Direito, de preservar a Constituição, mas nas entrelinhas é o que importa, vinha sempre um mais. Eu apoio muito a Lava Jato, mas não podemos permitir excessos, ribaltas e tudo mais. Então, acende uma luz amarela de alerta, gera um certo desconforto ou desconfiança do lado de cá, né? Até porque todos lá ficaram muito confortáveis, então, do lado de cá, de fora da população, há sim motivos para ter dúvidas e acompanhar de perto a sua gestão, mas agora começa o jogo a ser jogado de fato, e ele tem 2 anos pela frente de autonomia. É positivo que o presidente Bolsonaro tenha alterado o seu discurso. Vamos lembrar que antes ele considerava a PGR uma peça fundamental de governo, inclusive chegou a comparar com a dama, a rainha, no caso, num jogo de xadrez. E não é por aí, né? A PGR tem funções muito importantes, independentes do governo. Então é positivo que o presidente tenha refeito essa fala e que o próprio Aras tenha focado muito na questão da Constituição e tudo mais. Agora, ele falou ali em destravar agendas econômicas, em diálogo. A função dele não é essa, nem por meio do instrumento também não é o diálogo. A função dele é denunciar e não engavetar denúncias, e o instrumento dele é exatamente esse, aplicar a lei para cima de poderosos e não dialogar com eventuais corruptos. Então, espera-se que ele tenha uma gestão de fato autônoma e independente. A população brasileira está de olho com suspeitas, né, porque da forma que veio até aqui não foi a coisa mais confortante do mundo, e as indicações que ele fez até agora, Tiago, realmente foram elogiadas. Inclusive, uma delas ligada à Lava Jato foi tida internamente como um sujeito rigoroso no combate ao crime. Então, é isso que se espera, e o veredito ainda não saiu. O que nós vamos acompanhar agora é a gestão de fato, porque palavras não importam tanto aqui.